Olá! Eu sou Marcos Coelho, de Dourados, Mato Grosso do Sul, contador de histórias que vai narrar uma história para vocês, uma história autoral, sobre um menino que não tinha pés. Há muitos anos, num palacete, ali pelo interior de São Paulo, morava uma criança e era um menino, né, lá dos seus 8 anos, e não tinha pés. Há alguns anos, o seu pai sofreu um acidente com ele, bateram o carro e ele perdeu as perninhas, né? Ali do joelho para baixo, ficou sem os pés, nem o direito nem o esquerdo. E providenciaram uma cadeira de rodas, né? Uma cadeira feita de madeira, e aquela época era uma época muito rudimentar ainda, já tinha carro, mas ainda não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E ele tinha assim, aquele desejo de andar, de tudo, e não era possível, não tinha prótese, né? Não tinha nada daquilo que é conhecido nos dias atuais. E tinha um menino que chamava atenção, e todo dia ele corria, né, passava na frente da sua casa para ir à escola. E as crianças na escola eram muito... naquele tempo não tinha esse cuidado, né, com as palavras, e tratava ele com diferença porque ele não tinha sapatos. Ele tinha pés, mas não tinha sapatos. E o menino também era tratado diferente porque não tinha pés. Logo, também não usava sapatos. Tinha dinheiro para comprar os sapatos, mas não tinha pés para calçá-los. E eles acabaram se tornando amigos, né, entre uma piada ou outra de mau gosto, né, os dois se consolavam e até levaram isso aos diretores, à escola, tentaram trabalhar isso no coração dos colegas, mas demanda um tempo, né, quando se pensa em trato, em cuidado com o outro, em respeito. E eles falaram assim, né, um com o outro, conversando: você não gostaria de ir lá na minha casa para brincar comigo? E aí ele falou assim: com certeza, e como você não tem os seus pés e é tão fraquinho para movimentar a cadeira, eu vou ser os seus pés e você vai brincar, né? Eu vou guiar a sua cadeira e tal. E assim foi, eles fizeram uma grande amizade. E aí o menino fala para o pai: papai, eu gosto tanto do Eduardo, meu amigo da escola, só que ele não tem sapatos, a família dele é numerosa, e até ele trouxe os outros, nenhum dos irmãozinhos dele tem sapatos. E ele tem sido os meus pés nesses dias, tem me feito tão feliz. Eu estou mais saudável, tenho saído ao sol, estou tão revigorado com essa amizade. Já nem sofremos tantas agressões porque somos mais felizes. Será que o senhor não poderia presentear essas crianças com sapatos, né? E aí ele dá um presente ao amigo Eduardo, o nome dele era Júlio, e ele dá o sapatinho, né, um sapato, um par de sapatos ao amigo, e depois dá um par de sandálias, e eles vão fazendo amizade juntos, né, e desenvolvendo, e os irmãos do Eduardo também ganham sapatinhos, né, e eles não precisam mais andar com os pés feridos, né, nas calçadas, nas estradas, né, de barro que ele vivia naquela época. E aí você vai vendo como que a sociedade pode melhorar muito se a gente trabalhar com a fraternidade. Pense nisso, né? Seja mais fraterno, seja mais amigo. Às vezes alguma coisa, até você não tenha condições de dar alguma coisa nova para alguém, mas às vezes uma coisa que esteja em bom estado de conservação pode servir para alguém. Dá para uma pichincha, né? Venda, né? Faça um dinheirinho, uma economia, quando você não puder dar de todo, faça mais baratinho, mas passe adiante, faça o coração de alguém mais feliz.